Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando e comentando as ideias de mangás enviadas por vocês para mim. E já dizendo, né, várias pessoas sempre perguntam como que faz para ter a sinopse analisada aqui no canal. É só ver aqui na descrição que tem um vídeo onde eu ensino você a escrever uma sinopse e a enviar ela para mim aqui, qual que é o processo certinho para ela poder estar aqui na lista para ser lida. As sinopses que eu leio aqui geralmente demoram um tempo para ser lida, porque a gente tem uma fila com quase 100 sinopses, mas caso você tenha pressa aí, você pode ser membro do canal, inclusive obrigado aí a todos os membros. As sinopses de membros, elas são lidas antes. Se você se tornou membro recentemente e quer saber como enviar sua sinopse para ela ser lida antes, é só dar uma conferida na aba assinatura ou comunidade, tem um post ali onde você pode comentar a sua sinopse e ela vai vir aqui. A primeira sinopse que eu leio aqui é uma sinopse de membro e as demais são da nossa lista padrão. Bora então para a nossa primeira sinopse. O nome dela é Jogo pelos Mundos. O autor já deixa claro que é um nome provisório. Vamos lá. Os irmãos Rafael, Redfire e Giovanna, Necro W Mundo, acho que deve ser, ele fala, são jogadores de um card game chamado 12 Mundos. Eu vou acreditar então que esses são os nicknames deles, né, no jogo e tal. Um jogo muito popular onde os jogadores escolhem entre 12 baralhos de 42 cartas que são divididas em 3 grupos que são campeões, equipamentos e feitiço. Num baralho de 30 cartas, onde é permitido combinar os 12 baralhos para fazer o seu próprio... Ficou um pouco confuso. Ok. 12 baralhos de 42 cartas. Escolhem entre 12 baralhos, 42 cartas cada. São divididos em 3 grupos. São campeões, equipamentos e feitiço num baralho de 30 cartas. Mas os baralhos não têm 42 cartas. Onde é permitido combinar os 12 baralhos para fazer o seu próprio. Tá. Eles têm uma amiga Júlia, que é considerada o melhor jogador do país. Eles iam junto para um torneio para se enfrentar, para ver qual deles é o melhor, mas José desapareceu dias antes. Os irmãos, mesmo com a tristeza de não o enfrentar... dias antes. Os irmãos, mesmo com a tristeza de não enfrentar, mas isso não muda seus desejos de vencer. E os dois dão tudo de si para vencer. Ficou um pouco confusa essa frase que eu não consegui entender. Ele desapareceu, né, eles iam juntos para um torneio para enfrentar, para ver qual deles é o melhor, mas José desapareceu dias antes. Os irmãos ficaram mais tristes de não enfrentar o José do que de ele ter desaparecido. E se enfrentam na final, mas eles empatam depois de um jogo de 7 horas. Com isso, os dois ganham uma carta de magia chamada Viagem para os 12. Ao chegar em casa, os irmãos veem que a carta não tem nada escrito. Eles só olharam a carta quando chegaram em casa. Ao colocar as cartas na mesma mesa, eles são teleportados para um castelo flutuante no meio do nada, onde eles conhecem um dragão. Aqui acho que o autor começou a escrever um pouco rápido, que está faltando algumas pontuações, algumas coisas, mas enfim, onde eles conhecem um dragão que revela que os 12 mundos são reais e pede ajuda, pois as criaturas desconhecidas querem invadir os mundos. Eles se chamam de Deep Lord. Mistura de anjos com criaturas do fundo do mar, de um 13º mundo. Os irmãos aceitam o chamado e ganham a habilidade de invocar e usar as cartas do jogo. Nessa jornada eles conhecerão, imagino, com vários campeões e melhorarão seus baralhos para enfrentar uma figura misteriosa, que tem os mesmos poderes. Agora os irmãos vão lutar não só pelos 12 mundos, mas também pelo negócio. Enfrentar uma figura misteriosa que é o irmão que sumiu, né? A sinopse deixa muito claro que seria isso. Eu gostei da premissa, eu gosto dessa premissa de meio Yu-Gi-Oh! Da vida, né? Você tem um jogo que é comum e aí esse jogo ele tem um fundo de realidade, né? Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Bakugan, todos eles têm mais ou menos a mesma premissa, né? Um jogo que é popular, normal, e aí ele na verdade tem um fundo de realidade e tal, e você vai envolver o negócio da realidade. Acho legal esse tipo de premissa. O que pra mim fica um pouco complicado fica muito óbvio que o José é o vilão misterioso do final, então ele sumir... fica duas coisas complicadas. Ele sumir
e ser o vilão é uma coisa que fica muito óbvia. Ele sumir e os irmãos dele não ligarem pro sumiço dele, se importarem mais com o jogo do que com ele, na verdade parece que eles mais vilão do que o José que vai vir como um vilão. Ou algo do tipo. Então eu acho que seriam 2 pontos aí que eu tentaria dar uma mexida nessa história. Talvez sim, o personagem some, e aí na busca por esse personagem que tá sumindo, eles acabam descobrindo e tal, um negócio assim. Ou vamos lá, eles jogavam quando eram crianças, aí tinha um irmão que desapareceu, isso quando eles eram crianças, não foi tipo logo antes do torneio, porque aí fica muito estranho. Tipo, eu tenho uma competição de mangá que eu vou participar. Aí, sei lá, minha mãe desaparece quando eu tô pra ir entregar o mangá e eu vou lá e vou competir mesmo assim. E a minha tristeza é que minha mãe não vai estar lá pra ver eu ganhar o negócio. Não é que, tipo, minha mãe desapareceu, sabe? Isso ficou meio estranho, ficou meio psicopata por parte dos irmãos. Então, apesar de que eu não entendi quem que é José aqui. Enfrentar, mas o nome é Rafael, Giovana e Júlia. E aí fala que o José desapareceu. Enfim, mas eu vou acreditar que seja um dos irmãos também, porque é como a sinopse está descrevendo, apesar de que o nome dele não tinha sido pré-estabelecido. De qualquer modo, porque fala, né? Dias antes, os irmãos, mesmo com a tristeza. Para ver quando é melhor, mas José desapareceu. Os irmãos, mesmo com a tristeza. Os irmãos são o Rafael e a Giovana, né? Que eles são irmãos. O José era só um amigo. Enfim, independente. Ainda fica meio estranho eles não se preocuparem muito com esse desaparecimento. Então talvez o que eu faria seria talvez trazer um background mais antigo, onde eles jogavam juntos, eles tinham esse sonho de vencer, não sei o que. O José poderia ser quem tinha esse sonho mais forte, né? Os outros tinham aquela vontade, mas talvez não era um sonho, o José era um sonho, sim. E aí acontece alguma coisa, o José desaparece, aí você tem todo aquele processo de meio que luto, de achar que a pessoa tá viva, procurar, e aí depois o tempo vai passando, aí vai vindo o processo de luta e tal. Tudo isso, aí eles crescem, eles continuam treinando o jogo, e aí eles têm essa motivação de vencer ali meio que pelo José, meio que, né, para realizar o desejo dele. E aí talvez, beleza, eles conseguem vencer e são teleportados. Uma coisa que pra mim fica um pouco complicada também é a relação de objetivo dos personagens. Porque aqui a gente estabelece uma relação com o lance do torneio e eles já vencem o torneio logo de cara. Mesmo nesse modelo que eu falei, onde a gente iria estender um pouco mais essa história, o desaparecimento do José, para que ele não fosse muito ali em cima da hora e os personagens ficassem parecendo que não ligam muito para ele, ficaria parecendo tipo, a gente quer vencer o torneio. E aí começa a história, eles já vencem o torneio e fica parecendo que era algo muito fácil. Qualquer coisa que acontece rápido no mangá acaba parecendo que é algo muito fácil. Então talvez poderia fazer eles serem teleportados não necessariamente com uma questão de vitória do torneio, e que na verdade vencer ali, ajudar é um dragão? Para um castelo flutuante, não conhece um dragão. Ok. Eles ajudarem o dragão ali e tal seria a representação de vencer o torneio no conceito da história, de objetivo do personagem. Né? Eles não estão vencendo o torneio de fato, o torneio já ali não seria mais importante, mas tipo, vamos lá. Vamos imaginar uma ordem de sequência dos fatos aqui, que eu acho que eu estou pensando várias coisas, não estou conseguindo colocar elas, né, passar elas de maneira clara. Então, amigos jogam um jogo de cartas, José é o que tem mais vontade de ser um mestre, ser um rei dos duelos. No jogo de cartas, ele tem vontade de vencer lá o torneio mundial. Um desses amigos desaparece, os amigos então meio que juram que vão vencer o torneio para honrar a memória daquele amigo que agora eles acham que está morto, não, um amigo que morreu, falecido, que a gente sabe que não faleceu porque ele vai voltar como vilão lá na frente, mas beleza. Eles vão, crescem, se inscrevem no torneio, e aí quando chegam no torneio acontece alguma coisa assim, e eles são recrutados ali para ajudar o dragão. Aí tem as duas vertentes, ou sim, eles podem vencer o torneio, pegar a carta e a carta levar eles. Eu acho que o lance de quando eles chegam em casa ver que a carta não tem nada escrito e aí eles são teleportados é pra tipo assim, não é pra acontecer isso lá na frente de todo mundo. Eu ainda acho meio estranho você ganhar um prêmio e não olhar o prêmio lá. Tipo, o grande prêmio do torneio é essa carta. Só que você não pode abrir ela aqui na frente de todo mundo no momento que você venceu o torneio. Você tem que levar ela pra casa. Fica um pouco, não faz muito sentido. É como se você vencesse a Copa do Mundo e entregassem a taça da Copa do Mundo dentro de uma caixa fechada e fala assim, ok, mas o time só pode abrir lá dentro do vestiário,
não aqui na frente de todo mundo na comemoração. Fica algo um pouco estranho. Não sei que realmente fosse um lance de, não, tem o prêmio, tem essa coisa assim, e tem essa carta especial e tal, que só o vencedor vai saber qual carta é, e aí isso já é algo que se estende há um tempo, todo ano tem isso, tem uma carta misteriosa, enfim. Mas aí entra aquelas questões que eu falo, que são coisas que começam a estender a história, construir uma mitologia maior, que você fala, essa mitologia vai contribuir de alguma forma, ou eu só estou criando isso aqui para tapar possíveis furos de roteiro que eu estou criando. E aí isso só vai estender mais a história, porque eu vou necessitar de mais premissas, de mais explicações para explicar algo que eu poderia cortar de alguma forma. Então, particularmente, eu acho que poderia ser algo do tipo, o torneio já fosse montado para o dragão poder trazer ali jovens que são bons nesse jogo para jogar, entre aspas, ali no mundo e poder ajudar ele. E aí, talvez nesse sentido, antes o torneio já estava acontecendo normal, e aí esse torneio específico foi quando o dragão resolveu fazer isso, porque foi quando ele estava desesperado, por exemplo. Então, tipo, ele já tá perdendo, ele nunca imaginou contar com a galera da Terra, mas agora ele tá desesperado, a guerra tá quase perdida, então ele resolveu fazer isso. E aí talvez ele não precise levar só os irmãos e tal, ele pode levar tipo uma galerinha ali, só que algum desse povo desiste, volta pra casa, outro, enfim, pode não conseguir, enfim, você cria aquela dinâmica de grupo que, né, no final você só tem alguns protagonistas que são quem realmente vai se virar ali com a história, vai ser onde vai ser focada a parada. E aí daí seguem diante do mesmo padrão. Eles vão invocar os bichos, vão controlar eles ali naquele mundo, vai aparecer um outro do outro lado, o dragão vai achar que foi o cara que fez a mesma coisa, depois eles provavelmente vão descobrir que é o José, o amigo lá da infância, que talvez foi sequestrado lá atrás por conta dessa grande vontade que ele tinha. Ele foi pesquisar mais sobre as cartas, descobriu algum ritual, foi mandado para o mundo e aí cresceu lá e foi coagido, foi cooptado, essa é a palavra, pela galera ali, os Deep Lord ali do 13º mundo, enfim. E aí segue a história com qualquer que seja a mensagem que vai ter ali, né? Qual vai ser a mensagem que vai ser abordada ao longo da história, né? O tema que eu digo do porquê a história está sendo contada, que aí, de novo, vai ser com o lance de, ele vai mostrar que ele vai ter uma espécie de redenção, então ele estava sendo enganado pelo 13º mundo, talvez os próprios protagonistas, né? Talvez a história ali revele que os próprios protagonistas estão do lado errado, que o 13º mundo é um mundo que foi excluído pelo dragão, e o dragão quer decidir quem são os 12 mundos principais, e eles querem subjugar o 13º mundo, e na verdade o 13º mundo é que está certo, que está querendo se rebelar para não ser subjugado, enfim. E aí pode ter um negócio assim. E aí tem a temática, né? Que eu não sei qual poderia ser. Quando a gente vai estendendo a história, essa vai sendo um pouco mais necessário. É uma história um pouco difícil para fazer um one shot, uma história mais curta. O autor falou que queria fazer mais ou menos em 14 capítulos. Acho que dá, acho que fica longo, mas acho que dá para contar essa história sim em 14 capítulos. Mas é interessante estabelecer muito bem as regras de como vão funcionar essas lutas e coisa do tipo, né? E os poderes de como vai ser a transição do jogo de cartas pro negócio ali, do porquê que quem sabe jogar o jogo de cartas vai saber lutar com os monstros na vida real, entre aspas, né? Enfim, é vida real, se quer em outro mundo, mas é vida real. Como que vai ser mais ou menos essa transição, se as estratégias funcionam mais ou menos da mesma forma ou algo do tipo. Mas particularmente eu me atentaria nesses dois aspectos, que é ficar muito óbvio que o vilão é o moleque que sumiu e os personagens não se importarem nem um pouco com o sumiço o desaparecimento de um amigo ali, tipo, de uma hora pra outra. Ele só fala, tá bom, desapareceu, faz parte, né? É a vida, o mundo é perigoso, bora duelar, que a gente ganha mais. Enfim. O nome da nossa próxima sinopse, aqui abrindo a nossa lista padrão, é New Hero, e o autor também coloca que ele ainda está em dúvida em relação ao título. Particularmente acho que é um título um pouco genérico, né? Um pouco tipo muito abrangente, muito qualquer coisa. Se for para um one shot, uma obra mais simples, não tem problema, né? Você não precisa ter um título extremamente marcante, chamativo e topzera para cada mangá que você fizer, porque, né, eu pelo menos sempre prego aqui que você não faça um mangá só na sua vida. Provavelmente você vai ter uma obra que vai ser a obra que você vai, né, se dedicar mais, etc, que vai ser, sei lá, a sua obra-prima,
Mas a ideia é fazer vários. E aí, beleza, um ou outro vai acabar tendo um título um pouco mais genérico. Mas, se você tiver alguma sugestão aí pro nosso autor de New Hero, deixa aí nos comentários, vai que ele dá uma olhada nos comentários aí, pode ajudá-lo. Uma enorme explosão lançou sobre a Terra um pulso de luz atingindo 40% da população mundial. Este pulso de luz não identificado ativou aleatoriamente dentro das pessoas habilidades sobre-humanas. Muitas delas geralmente usavam essas habilidades para o crime, representando um grande perigo a todas as pessoas. Para combater a ameaça, uma organização conhecida como Super-Humanos Profissionais, SHP, foi criada para capturá-los, garantindo a segurança em meio ao caos. Joey é um adolescente que, por sinal, foi o único encontrado no local da explosão, lembrando apenas do pulso de luz. Joey pode armazenar uma enorme quantidade de poder, permitindo-lhe que melhore significativamente todas as suas habilidades físicas. Trabalhando com a SHP, sob treinamento e comando do agente Max, a tentar descobrir a causa da explosão, Joey tenta recuperar suas memórias e ajuda a parar os criminosos à medida que eles aparecem. Um homem chamado Tabe aparece com a mesma capacidade que Joey, dando o nome do poder de Power. Tá, mas ele atua no lado dos criminosos. Como o Joe enfrentará esse conflito, ele descobrirá quem ele é de verdade? Entendi. Eu acho que Novo Herói talvez realmente não seja o melhor título. Talvez alguma coisa que envolvesse essa explosão ou algo assim poderia ser um título mais interessante, que pelo que eu entendi o lance é que todos eles são meio que super-heróis, já que eles têm esses poderes e tal. E essa questão. Eu acho legal quando a gente pensa no mundo onde as pessoas têm superpoderes e isso é uma parada normal, em como que isso seria usado não só no lance, porque assim, muitas vezes, eu acho que por conta da dinâmica de super-herói e super-vilão que a gente tem muito clássica dos quadrinhos americanos e que daí começou a ser importada também para alguns quadrinhos japoneses e tal, acho que o exemplo mais clássico que ficou mais famoso é Boku no Hero, né? A gente tem muito uma divisão entre heróis e vilões. Então, tipo assim, você tem poder, você usa o poder pro bem ou usa o poder pro mal. E quando a gente está falando de uma sociedade onde todo mundo tem poder, que geralmente é diferente do que acontece nos quadrinhos originais entre grandes aspas, de super-herói americano e tal, onde você tem pouquíssimas pessoas, um seleto grupo de pessoas com poderes, e aí sim faz sentido eles terem certo destaque. Quando a gente está falando da sociedade como um todo, você vai imaginar que, tipo, o caminhoneiro tem um superpoder, o dono da padaria tem um superpoder, o atendente da padaria tem um superpoder, o cara que está limpando a rua tem um superpoder. Todo mundo tem um superpoder, então é complicado fazer essa divisão entre heróis e vilões, quando toda a sociedade, teoricamente, teria que ter superpoder, porque senão você não teria mais outros tipos de serviço no mundo. O mundo não funcionaria, porque você teria só gente que está tentando roubar alguém e gente tentando impedir as pessoas de roubarem alguém. Só que não teria nem quem roubar, a não ser que fossem os ladrões se roubando um ao outro, porque, novamente, o padeiro, o pedreiro, o pintor, enfim, todo mundo tem poder e tem que viver ali na cidade. Então, beleza, tem várias pessoas que não vão necessariamente usar o poder para um propósito de combater o crime ou de gerar o crime, né? De criar o crime, cometer o crime. Então é interessante, e eu não lembro de ser abordado, não lembro se em Boku no Hero tem algo assim, mas de como esses poderes eles permeiam a sociedade, ou como eles mudam a sociedade de alguma forma. Quer dizer, um cara que tem poder de fogo, talvez ao invés de querer ser um piromaníaco que vai ser um criminoso ou um super-herói com poder de fogo, ele pode só falar, ok, vou ser cozinheiro, porque eu vou conseguir economizar muito com gás de cozinha, já que eu posso produzir fogo aqui e eu vou conseguir, né, controlar a temperatura, etc, não sei o que, e vou ser um mega cozinheiro, sabe? É isso que eu quero dizer, de como que isso permeia a sociedade, pra gente não ficar numa dicotomia onde vai parecer que todo mundo tem poder, mas só quem é do bem e do mal resolve usar, porque o resto do mundo se comporta normalmente como se não tivesse poder. Então acho interessante pensar um pouco sobre isso para deixar a história mais redonda, mais coisa, fazendo mais sentido dentro da premissa que ela estabelece. Quando a gente cria mundos, isso é muito importante. Quando você está criando um elemento ali daquele mundo, um elemento muito importante, que é toda a população tem poder. Se bem que fala que é 40%, né, da população mundial, não é todo mundo. Tá. Ok, 40% é uma quantidade boa. É uma quantidade extremamente relevante, então ainda cabe nessa questão. Beleza, talvez não é todo mundo que vai aparecer na história que precisa de poder, mas a cada 10 personagens que aparecerem na história, 4 tem que ter poder obrigatoriamente.
Então, se você tem 10 figurantes na rua, 4 daqueles figurantes tem que ter poder. E aí você tem que pensar mais ou menos em como que esses poderes vão estar fazendo. É a mesma coisa, serve mais ou menos do jeito que eu tô falando aqui. É esse negócio, o cara tem um poder de gelo, talvez ele trabalhe num frigorífico, ao invés de assaltar um banco. Porque ele fala, ok, eu consigo deixar a carne congeladinha, eu consigo deixar a cerveja gelada, tá top, vou ganhar uma grana maneira, porque eu não vou precisar ficar gastando com geladeira, com energia elétrica, com todo esse equipamento maldito. Enfim, eu faço aqui um cubão de gelo com 3 metros cúbico e já era. E consigo gelar tudo que eu quiser lá dentro, consigo manter essa temperatura e beleza. Só com o meu gasto calórico de energia ou algo do tipo. Beleza. Aí a gente vai para a questão principal aqui. Qual que é a trama principal? Qual que é a main quest desse mangá? A gente tem o Joy. Ele foi encontrado no local da explosão, que faz ele um ponto de interesse muito forte para o governo, para pesquisa, para várias coisas. E isso é importante ser colocado, porque às vezes a gente quer dar um grau de importância para o nosso personagem, mas esquece que para esse personagem ter esse grau de importância que a gente está dando para ele, ele não tem só o grau de importância para o roteiro, mas ele tem um grau de importância para o mundo onde ele está vivendo. Então é aquilo lá. Eu quero fazer o meu personagem ser um rei que ele é a reencarnação de Deus. E aí ele vai ser rei, ele é a reencarnação de Deus. Aí você fala, tá, e aí na cena seguinte você faz ele andando no meio dos plebeus e ninguém reconhecendo ele, ninguém indo atrás dele. Você fala, pô, um artista da Globo não pode andar na rua sem um monte de gente ir atrás, tirar foto, fazer não sei o quê. Você vai fazer um rei que é a reencarnação de Deus e ele consegue andar no meio da galera ali de boa, sem nenhum problema. Enfim, é aquele negócio. Você quer fazer o personagem ter uma importância, ele vai ter... Tudo que a gente decide numa história, ele carrega algumas consequências que a gente tem que colocar em mente também. Então, se o Joey tem esse nível de importância na história de, a gente teve uma explosão e essa explosão mudou o mundo como a gente conheceu. O que a gente sabe dessa explosão? Que ela aconteceu e mudou o mundo como a gente conhece e que tinha um moleque lá no meio. O que a gente vai fazer com esse moleque? Vai estudar ele até as calças para entender se não foi ele que causou a explosão, por que ele sobreviveu e entre outras coisas. Aí, beleza. Cooptar esse moleque para ele fazer parte ali de uma liga governamental, não sei o que, de uma agência, organização, etc., para ser um agente, é um negócio interessante. Tipo assim, é algo crível para esse mundo. Talvez a gente poderia fazer um lance de novo, tem que fazer sentido com o contexto, com o mundo que foi criado. Se ele é importante assim, talvez eles não vão mandar o Joe em algumas missões onde ele pode morrer, por exemplo. Porque a gente não pode perder ele, porque beleza. A gente já estudou bastante e não conseguiu chegar até nada agora, mas ainda assim não é motivo para perder ele, né, para arriscar a perda disso, porque isso é uma informação muito importante que pode levar a gente a saber. Tipo assim, não é só o Joey que quer saber também aqui qual que é o origem dele, qual que é o passado ou por que ele sobreviveu. Tem uma... É quase que um interesse global nisso daí. Se você teve uma explosão que afetou 40% do mundo e só tinha um moleque no meio desse negócio. Isso é uma treta de nível global absurdo. Não, a gente quer os dados desse moleque, a gente quer estudar ele, a gente quer que traga ele pra cá pra gente fazer nossas pesquisas. E não sei o que. Isso gera um conflito de diplomacia absurdo. E aí talvez pode ser até uma coisa assim, que a gente pode trabalhar como temática da história. O Joey, por estar envolvido nisso, ele não consegue ter uma vida normal e não consegue ser tratado de maneira natural pelas outras pessoas. E talvez ele sinta essa carência, essa falta, uma falta de liberdade, uma falta de poder se arriscar. De por mais que ele faça as missões, sempre são missões um pouco mais bobas, missões um pouco mais infantis, né, assim, de baixo risco, porque obviamente a agência e o mundo não vai deixar ele enfrentar alguma coisa que ele possa morrer. Afinal de contas, ele é um material extremamente importante. Até que de repente aparece o Max e aí a coisa muda de figura. E aí a própria agência quer estudar o Max, quer entender o que é. Se foi de uma outra explosão, de onde que ele veio, ou algo assim. E pelo que eu entendi, o lance dele estar vivo ali, essa questão de ele conseguir absorver grandes quantidades de energia e tal, né? E armazenar isso nele. Então, pelo que eu entendi, é isso. Só que até para essa explosão acontecer e ele não morrer, ele já teria que ter isso meio que antes da explosão acontecer. Então talvez seja um mistério aí que tá para ser revelado ao longo da história ou algo assim. E isso seria algo alvo das pesquisas aqui das pessoas que estão envolvidas. Então
acho que o grande ponto aqui seria esse. A gente pode pensar em quem que é o Joey, como é a personalidade dele, como é o mundo ali que ele está inserido, qual que é o ambiente que ele está inserido ali na agência, nas pessoas que ele se relaciona e tal, para a gente poder tratar qual que é o tema dessa história e como que o Max tem o mesmo poder que ele vai afetar essa estrutura ali, porque daí talvez o lance seja que o Max não só tem o mesmo poder, mas ele tem ali a mesma relação com a explosão. Fala assim, ok, ele estava na explosão e a gente não viu, e aí começa toda uma investigação a respeito do Max, e o Joey está tentando se infiltrar nessa investigação, e ele pode de alguma forma conseguir para que ele possa assumir o papel de protagonista na história, porque ele fala, se ele tá lá, ele é igual a mim, a gente precisa saber mais, eu também quero saber mais sobre mim. Durante anos, aí eu deixei vocês fazerem todos os tipos de experimentos que quiseram comigo, me tratar como uma cobaia, etc. E agora a única coisa que eu peço é que eu possa descobrir mais sobre ele, né? Tá junto ali do time que vai investigar isso aí, por mais arriscado que seja, e aí, estaria aí o contraponto em deixar ele ir ou não por parte da agência, por mais arriscado que seja, é o que eu peço, é o que eu quero, e aí enfim, e aí dá pra tratar se eles vão aceitar, se não vão aceitar, como que o Joey vai ganhar isso, e aí a gente poder seguir a história, mas nunca deixar de lado quem que é o Joey, quem que é a personalidade dele, o que que ele quer, além de descobrir o que que isso vai impactar, né? Eu imagino que o autor já sabe qual que é a causa, qual é o motivo, todas essas coisas. Mas é interessante não só revelar isso, mas isso ter algum impacto que mude algo. Que não seja só um tipo, agora eu sei, e minha vida segue igual, nada muda. É tipo assim, agora eu sei e isso me faz ter que tomar uma decisão, e isso faz ele ter que mudar alguma coisa, sabe? Por exemplo, falar, na verdade você estava ali e você consegue absorver porque você foi a causa da explosão, né? E aí, pra você, sei lá, agora que você sabe que você foi a causa da explosão, porque você tinha armazenado uma quantidade gigantesca de energia, e aí em algum momento você não conseguiu segurar mais essa energia e explodiu. Ou você e o Max, vocês lutaram, e aí na luta vocês não conseguiram mais conter a energia que vocês tinham acumulado, e aí vocês explodiram, vocês dois. O Max na explosão voou longe, você ficou ali um pouco mais perto e tal, e aí por isso que a gente só achou você e o Max não. Agora, qual que é o grande negócio? O Max está para fazer alguma coisa horrível, o Joey quer impedir, só que a explosão tinha atingido 40% da população e mudou o mundo, morreu um monte de gente e tal, foi uma catástrofe. Se vocês se enfrentarem de novo, corre o risco de acontecer a mesma coisa, e talvez agora pegar 100%, enfim, e aí o Joey tem uma decisão difícil. Então, a revelação não está atrelada só em, descobriu o mistério, ponto, legal, fecha o livro, tchau. Mas ela ter alguma relevância para a própria jornada que o personagem vai trilhar ao longo da história, para os objetivos dele, para as decisões que ele vai tomar ali. Isso fica mais interessante, porque aí não parece uma busca vazia só por informação, mas a busca que era por informação, ela tem um desdobramento inesperado que surpreende e muda o status quo ali da história. Nossa próxima sinopse ainda não tem um título, então assim, você tá querendo sugerir título para qualquer uma das histórias que eu leio aqui, sempre deixa aqui nos comentários, né, que eu falo, o autor sempre pode estar vendo aí e acabar pegando aí a sua sugestão. Tido é um garoto de 12 anos de idade que perdeu sua mãe muito cedo e vive sozinho com sua avó. Pois seu pai é um marinheiro, é o Kiko. O Kiko vive com a mãe, né? Uma pessoa que vai desbravar o mundo em viagens que duram anos para fora do continente, tentando encontrar uma possível nova ilha. Tido um dia sai de sua terra natal para morar na costa e viver como pescador, e com o retorno de seu pai decide se tornar um marinheiro, explorando esse mundo enquanto descobre os segredos da magia e da alquimia grandiosa, entendendo a natureza dos deuses desse mundo e muitos outros mistérios para sua civilização. O autor falou que não pode contar porque a história é muito extensa, mas esse é um pequeno resumo do começo da história. Deu pra entender que é um resumo do começo da história. A gente não tem aqueles pontos clássicos que eu sempre falo para desenvolver. E mesmo falando, a história é muito extensa, eu tenho várias coisas que vão acontecer, mas eu sempre volto à base. Qual é a base pela qual a gente está construindo o nosso mangá? Porque acontecimentos, você pode empilhar acontecimentos e fazer mangás de 7 milhões de capítulos. A questão é, quais são as bases? A base da história geralmente tem a ver com um personagem que tem alguma motivação, que tem algum sonho, que tem algum interesse, algum desejo, e como que ele vai buscar esse desejo e quais são as características de personalidade dele que ajudam ele a atingir esse desejo ou
que atrapalham ele a atingir esse desejo, que ele vai ter que superar ou aprender que ele tem essas características para que ele possa conseguir aquele desejo. Então, esquecendo um pouco do que a gente leu aqui, imaginando uma história mais simples, um personagem que tem interesse, por exemplo, em ser um músico, mas ele é muito tímido, ele não consegue falar com ninguém, tem muita vergonha e tal. Por mais que ele cante muito bem, por mais que ele adore cantar, por mais que ele tenha esse sonho grande, ele tem uma característica de personalidade que ele é muito tímido. Então ele vai ter que ou superar essa característica ou de alguma forma contornar ela para que ele possa realizar o seu objetivo. Novamente, uma vez que a gente tem isso estabelecido, a gente pode empilhar acontecimentos da maneira que a gente quer. Um dia o nosso personagem que tem vontade de ser músico, ele pode sair, aí ele encontra uma carteira no chão e por ele ser bondoso, ele vai tentar procurar o dono da carteira. E aí o dono da carteira está no hospital, e aí ele vai até a família do dono, e aí ele ajuda a família do dono, porque eles não conseguem pagar a conta. E aí ele vai, através de alguma coisa lá, um show beneficente que ele vai fazer ali na garagem daquela galera, arrecada um dinheiro, eles pagam a conta do hospital. Isso é um acontecimento, isso é um arco, isso é um capítulo. Beleza. No dia seguinte ele está fazendo alguma outra coisa, ajuda outra pessoa e assim vai. Geralmente as histórias, elas vão se estendendo em o personagem vai ajudar uma pessoa aqui, vai ajudar uma pessoa ali, é só ver o One Piece. Qual que é o resumo de One Piece? Eles saem com um barco, atracam numa ilha, nessa ilha eles resolvem todo o problema político-social que tem na ilha, vão para a próxima, resolvem todo o problema político-social que tem na próxima, e assim vão. Enquanto o autor tiver ideias de ilhas e problemas políticos sociais que estejam acontecendo naquela ilha, o One Piece tem história, e não é à toa que ele está mais de 20, 30 anos aí sendo publicado, porque é isso que vai acontecendo. Qual que é a linha guia do One Piece? Qual que é a base? São os sonhos que aqueles personagens têm, o desejo que eles têm de realizar aqueles sonhos e alguns pontos da trama principal ali que envolve principalmente o governo mundial, o século perdido e o próprio One Piece. Né? Então você tem essa relação que seria ali a guia ali que deixa a gente sentir que a história está caminhando para algum lugar. Então conforme eles vão indo em busca do One Piece, da ilha onde o One Piece está, a gente vai sentindo que a história está indo para um caminho. Então, o que eu sempre falo independente do quão extensa você imaginou a sua história, eu não vou já nem entrar no vídeo de hoje nesse assunto específico de fazer história curta, longa, etc. Enfim, eu vou pular toda essa parte porque eu já falei sobre isso inúmeras vezes, então só estaria me repetindo. Mas independente disso, você precisa construir uma base ali do que você quer contar e de quem são os personagens que você está querendo abordar, sobretudo o protagonista em questão, para que a história fique coerente e ela não pareça só que está atirando para vários lados. Beleza, você pode fazer uma história que é episódica e uma coisa não precisa ter conexão com a outra e você vai lançando eternamente, né? O Batman tá aí há 80 anos. O Batman não tem exatamente uma história, um caminho, um ponto onde ele vai chegar a um ponto final, senão a história não teria 80 anos. Ele vai e volta várias vezes, né? A história vai para um caminho, volta para o outro, tem reboot, volta, enfim, o mais importante no caso aí para essas empresas é manter ali o personagem sempre vivo na mente do público, porque ele é uma marca importante, mais do que um personagem, do que uma história, ele é uma marca, e o foco deles é manter a marca. A Coca-Cola não vai chegar em um momento onde vai falar, nossa história com a Coca-Cola terminou e agora vamos lançar só um novo refrigerante e a Coca-Cola vai morrer. Isso não acontece, a Coca-Cola quer perpetuar a marca dela pela eternidade, a DC quer perpetuar o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha pela eternidade. A Marvel quer perpetuar o Homem-Aranha, o Wolverine. Enfim, agora o Homem de Ferro, Capitão América pela eternidade. Então, eles vão ir, vão voltar e nunca vão morrer de fato, porque a ideia não é essa. Né? A ideia não é construir uma história começo, meio e fim. Então, tem como fazer essa abordagem de marca numa história, caso você queira só ficar contando esses episódios assim. Mas, novamente, para que isso faça sentido, que isso seja interessante, ainda precisa ter ali uma base muito bem construída. Então, novamente, por mais que o Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, todos esses personagens aí que a gente está mais acostumado a ver, Mickey, Turma da Mônica, não tem aquela linha de é aqui que eu quero chegar, de objetivo, mas eles têm uma base de quem eles são, de como eles foram construídos, e isso se repete e se mantém independente de quantas vezes a história seja voltada do zero. Não importa quantas vezes você conte a história do Batman, ele sempre vai ser filho de um casal de bilionários que foi assassinado num beco, numa cidade que é extremamente perigosa e violenta. Essa é a premissa, porque é isso que precisa para o Batman existir. E aí você tem algumas premissas dele. Ele vai se vestir de morcego, ele vai usar os recursos da família para combater o crime, ele tem uma certa perturbação ali mental, né, alguns problemas psicológicos com uma raiva contida que ele tem muito grande, um ódio contido muito grande, que ele tenta
colocar pra fora batendo em bandido é como se estivesse fazendo alguma coisa boa, porque ele quer salvar a cidade, então ele tem esse desejo de salvar a cidade da criminalidade, etc. Então você tem várias bases ali na construção do personagem e daí pra frente você brinca, daí pra frente você se diverte. Você mantém essa base está muito firme, está muito bem estabelecida e é isso que faz o personagem durar 80 anos. Essa base está muito fixa, estabelecida e daí você brinca à vontade. Voltando aqui para nossa história, eu não vi aqui, pelo menos na sinopse, a base do nosso personagem. Beleza, ele pode querer aventura, ele pode querer alguma coisa, ele tem a questão de, ele perdeu a mãe e cresceu sozinho com a avó, e aí ele se mudou para ser pescador. Me parece tipo que tá contando uma história assim, meio que qualquer, eu não consigo ver aqui elementos que tipo, beleza, qual é o impacto de ele crescer sem um pai, morar com a avó e ter perdido a mãe muito cedo na construção desse personagem, de quem ele é? Por que a mudança dele, ele se mudou para ser pescador? Por que a mudança da terra natal é importante? Por que isso faz parte da história, ele ter se mudado? Sei lá, porque eu queria que ele fosse para outro lugar. Sabe, todos esses elementos, eles têm que ajudar a construir essa base, não importa o quão extensa a história seja. Não importa para onde você vai caminhar com essa história, mas a base da construção do personagem tem que ser muito importante, porque é isso que vai definir a personalidade dele, é isso que vai definir para onde que ele vai ir, quais são as atitudes que ele vai fazer. Porque, novamente, você pode contar uma história de 70 anos de um personagem, você pode abordar ele de inúmeras formas possíveis, mas certos elementos de personalidade, certas características e certas atitudes, elas são inerentes àquela base que foi construída. Então você não pode criar o nosso personagem que ele é tímido, e aí, de repente, ele vai ser extremamente extrovertido. Eu falei lá, ele achou uma carteira, foi tentar devolver, o cara está no hospital, foi entregar para a família. Você vai ter que demonstrar que ele ficou receoso para ir ali e falar com a família, para entrar no hospital e falar com as pessoas. Talvez ele tentou pedir para algum amigo fazer isso, e aí ele vai com um amigo, e o amigo que fala com a família, e não necessariamente ele, porque a gente está se mantendo fiel a. Ele é tímido, ele tem um bom coração, mas ele é tímido, ele precisa ser colocado nas situações dele, precisa enfrentar essa timidez dele. Então, novamente, base estabelecida, a partir daí, aí o jogo é seu. Aí você tá na caixa de areia para brincar e fazer o que quiser, respeitando a base que foi estabelecida. E essas foram as sinopses de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado para você que assistiu ele inteiro e chegou até aqui. Tanto no vídeo passado quanto nesse vídeo, eu só li 3 sinopses, mas eu vou explicar o motivo num vídeo que deve sair essa sexta-feira. Então continue acompanhando aqui o canal para você entender porque que eu tô um pouco mais corrido do que o normal aí por essas semanas. Inclusive eu tô gravando esses vídeos aqui mais próximo um do outro, porque, enfim, você vai entender aí sexta-feira o motivo. Novamente, obrigado para você que chegou e assistiu o vídeo até aqui. Caso você tenha vontade de criar um mangá, eu imagino que você tem aí, e você está querendo aprender como fazer isso da maneira certa logo de cara, para não cometer vários erros, que é normal, todo iniciante, toda pessoa que quer começar a fazer um mangá vai cometer uma série de erros. Se você quer já pular vários desses erros para ser muito mais assertivo e já começar com um mangá muito melhor do que você faria, naturalmente, tendo que aprender na raça, errando e tal, que foi como eu fiz, né? Não tem nada de errado nisso, mas leva mais tempo. Eu tenho um curso chamado Jornada do Mangaka BR, que é onde eu ensino como fazer um mangá do zero até a publicação. Então tudo que a gente lê, tudo que eu falo aqui, tem lá naquele curso explicando detalhadamente como que eu chego nas conclusões que eu chego aqui de construção de ideia, etc. Tem lá no curso e você fala, pô, muito legal, Jason, você toda semana tá fazendo aí vídeos de mais de 40 minutos falando sobre história, dando ideias e coisas desse tipo e tal. Pô, o seu curso deve ser todo sobre isso, né? Não, isso aqui é só 2 módulos do curso. Isso que a gente está abordando aqui. E o curso tem, se eu não me engano, 9 módulos. Nossa, nem eu mais lembro quantos módulos o curso tem. 9 módulos, lembro sim, acabei de conferir aqui. São 9 módulos com mais de 60 aulas. E desses 9 módulos, só 2 módulos são essa parte anterior. E o resto é tudo a gente falando de forma prática, de forma técnica ali, sobre realmente a construção, criação, produção do mangá. Tudo que você precisa saber realmente para sair aqui da ideia, sair dessas ideias que vocês me viram aqui, para eu analisar e realmente ter o seu mangá pronto na sua mão, igual eu tenho os meus aqui, que eu tenho certeza que é o sonho de qualquer pessoa que tem vontade de fazer o mangá. Dá uma conferida aqui na descrição que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Deixa seu like aí no vídeo também para me dar uma força e eu vejo você em um próximo. Falou!